Olá pessoal, sou o professor Denis Vargas e nessa videoaula vamos falar sobre arco-metade. Nessa videoaula, estamos interessados em deduzir fórmulas para as funções trigonométricas da metade de um arco, ou seja, as fórmulas de cosseno de x sobre 2, seno de x sobre 2 e tangente de x sobre 2. Vamos começar deduzindo a fórmula do cosseno de x sobre 2. Sabemos que cosseno de 2a é igual a 2 cosseno ao quadrado de a menos 1. Fazendo 2a igual a x, temos a igual a x sobre 2. Substituindo 2a por x e o a por x sobre 2, somando um dos dois lados da equação, dividindo por 2 e tirando a raiz quadrada, temos que cosseno de x sobre 2 é igual, mais ou menos, raiz quadrada de 1 mais cosseno de x sobre 2. Vamos agora deduzir a fórmula do seno de x sobre 2. Sabemos que cosseno de 2a também pode ser escrito como 1 menos 2 seno ao quadrado de a. Fazendo 2a igual a x, temos que a igual a x sobre 2. Substituindo 2a por x e o a por x sobre 2, trocando os termos de lado na equação, dividindo por 2 e tirando a raiz quadrada, temos que seno de x sobre 2 é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 menos cosseno de x sobre 2. E por último, vamos deduzir a fórmula da tangente de x sobre 2. Sabemos que tangente é seno sobre cosseno. Portanto, basta dividir seno de x sobre 2 por cosseno de x sobre 2. Cancelando esse 2 com esse 2, temos que tangente de x sobre 2 é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 menos cosseno de x sobre 1 mais cosseno de x. E assim deduzimos as três funções trigonométricas do arco metade. Vamos fazer esse exercício retirado do portal da matemática da UBMEP. Calcule cosseno de π sobre 12 e tangente de π sobre 12. Temos aqui as fórmulas do arco metade de cosseno e tangente. Se x é igual a π sobre 6, então x sobre 2 é igual a π sobre 12. Sabemos que cosseno de π sobre 6 é igual a raiz de 3 sobre 2. Como π sobre 12 é um ângulo do primeiro quadrante, pois está entre 0 e π sobre 2, seu cosseno e sua tangente são positivos. Assim, cosseno de π sobre 12 é igual a raiz de 1 mais cosseno de π sobre 6 sobre 2. Substituindo cosseno de π sobre 6 por raiz de 3 sobre 2 e fazendo as contas, temos que o cosseno de π sobre 12 é igual a raiz de 2 mais raiz de 3 sobre 2. Uma curiosidade aqui é que esse valor é igual a raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. A demonstração fica a cargo do estudante como exercício. Agora vamos fazer o cálculo da tangente do arco metade. Tangente de π sobre 12 é igual a raiz de 1 menos cosseno de π sobre 6 sobre 1 mais cosseno de π sobre 6. Substituindo cosseno de π sobre 6 por raiz de 3 sobre 2, fazendo as contas e racionalizando o denominador, temos que tangente de π sobre 12 é igual a 2 menos raiz de 3. Vamos agora resolver esse exercício retirado do livro Fundamentos de Matemática Elementar. Se seno de x é igual a 24 sobre 25 e x é maior que π sobre 2 e menor que π, calcule seno, cosseno e tangente do arco metade. Vamos começar calculando cosseno de x. Sabemos que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Substituindo seno de x por 24 sobre 25 e fazendo as contas, temos que cosseno de x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 49 sobre 625. Como x é maior que π sobre 2 e menor que π, ou seja, pertence ao segundo quadrante, seu cosseno é negativo. Portanto, cosseno de x é igual a menos 7/25. Foi dado que x é maior que π sobre 2 e menor que π, ou seja, pertence ao segundo quadrante. Dividindo tudo por 2, temos que x sobre 2 é maior que π sobre 4 e menor que π sobre 2, ou seja, pertence ao primeiro quadrante. Portanto, os valores de seno de x sobre 2, cosseno de x sobre 2 e tangente de x sobre 2 são positivos.
Agora, basta substituir os valores calculados nas fórmulas de arco metade demonstradas. Vamos começar pela fórmula do seno de x sobre 2, que é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 menos cosseno de x sobre 2. Nesse exercício, vimos que seno de x sobre 2 é um número positivo e que cosseno de x é igual a menos 7,25. Substituindo o cosseno de x por menos 7,25 e fazendo as contas, temos que seno de x sobre 2 é igual a 4/5. Da mesma forma, temos que cosseno de x sobre 2 é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 mais cosseno de x sobre 2. Sabemos que cosseno de x sobre 2 é um número positivo e que cosseno de x é igual a menos 7,25. Substituindo o cosseno de x por menos 7,25 e fazendo as contas, temos que cosseno de x sobre 2 é igual a 3/5. E por último, vamos calcular a tangente de x sobre 2. Sabemos que tangente de x sobre 2 é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 menos cosseno de x sobre 1 mais cosseno de x. Sabemos também que tangente de x sobre 2 é um valor positivo. Substituindo o cosseno de x por menos 7,25 e fazendo as contas, temos que tangente de x sobre 2 é igual a 4/3. Vamos fazer mais um exercício retirado do livro Fundamentos de Matemática Elementar. Sabendo que cosseno de x é igual a 24 sobre 25 e x é maior que zero e menor que π sobre 2, calcule seno de x sobre 4, cosseno de x sobre 4 e tangente de x sobre 4. Como x é maior que zero e menor que π sobre 2, temos que tanto x sobre 2 quanto x sobre 4 serão arcos do primeiro quadrante. Ou seja, cosseno de x sobre 2, seno de x sobre 4, cosseno de x sobre 4 e tangente de x sobre 4 serão todos positivos. Vamos calcular primeiramente o cosseno de x sobre 2, que é igual a raiz quadrada de 1 mais cosseno de x sobre 2. Substituindo o cosseno de x por 24 sobre 25, fazendo as contas e racionalizando o resultado, temos que cosseno de x sobre 2 é igual a 7 raiz de 2 sobre 10. Agora vamos calcular o seno de x sobre 4, que é igual a raiz quadrada de 1 menos cosseno de x sobre 2 sobre 2. Substituindo o cosseno de x sobre 2 por 7 raiz de 2 sobre 10 e fazendo as contas, temos que o seno de x sobre 4 é igual a raiz quadrada de 10 menos 7 raiz de 2 sobre 20. Já o cosseno de x sobre 4 é igual a raiz quadrada de 1 mais cosseno de x sobre 2 sobre 2. Substituindo o cosseno de x sobre 2 por 7 raiz de 2 sobre 10 e fazendo as contas, temos que o cosseno de x sobre 4 é igual a raiz quadrada de 10 mais 7 raiz de 2 sobre 20. E por último, vamos calcular a tangente de x sobre 4, que é igual a raiz quadrada de 1 menos cosseno de x sobre 2 sobre 1 mais cosseno de x sobre 2. Substituindo o cosseno de x sobre 2 por 7 raiz de 2 sobre 10, fazendo as contas e racionalizações devidas, temos que a tangente de x sobre 4 é igual a 5 raiz de 2 menos 7. Aqui estão algumas das referências, incluindo alguns sites em que me baseei para fazer essa videoaula. Obrigado, pessoal, e até a próxima!